Boa tarde, você. Vê só, hoje a gente vai falar um pouquinho do termo de meio tom, tá? A gente viu que as fotografias em preto e branco, ela tem uma riqueza de detalhes muito grande e possui uma dinâmica muito boa mesmo. Então aí eu quero saber de vocês o que vocês acharam, tá? Da atividade que eu deixei da última aula. O que foi que vocês observaram, tá? De diferença entre a fotografia que vocês tiraram em preto e branco, tá? E a fotografia colorida que vocês tiraram no celular também. E aí, o que vocês mais gostaram? Qual foi a fotografia que vocês mais gostaram? Não sei se é porque eu só tô acostumada à imagem colorida, mas eu gostei mais da colorida. Eu preferia É como, a imagem branca e preta. é como eu disse, tá? A fotografia em si, ela representa muito, certo? O que a gente pensa, tá? Naquele momento, o que a gente está sentindo naquele momento, certo? E a fotografia colorida é muito boa também, porque mostra, tá? As cores daquele momento que a gente está tentando capturar na nossa tela da câmera. Mas a fotografia em preto e branco, ela tem uma expressividade muito grande, certo? E isso a gente tem que levar em consideração. Mas aí depende muito do que a gente está sentindo naquele momento, do que a gente quer expressar naquele momento. As duas fotografias são perfeitas, tá? Lembrando que é de preto e branco, a expressividade é bem maior, certo? Aí hoje, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre o que a gente chama de meio tom na fotografia, tá? Traço e meio tom, certo? A gente percebe, tá, que o limite dos elementos visuais através da variação tonal, tá? Ou seja, meios tons, sejam eles adúltos ou graduais, certo? É dessa maneira que a gente vai perceber o mundo ao nosso redor através do que a gente chama de meios tons e não através de cores chapadas ou traços, tá? E traços é como se fosse o desenho daquele momento que a gente está querendo capturar, tá certo? Então, o meio tom é que nos dá a percepção de sombras, texturas, nuances e a noção do que a gente chama de profundidade, tá certo? Mas aí, o que é que significa meio tom e o que é que significa traço? Qual dessas duas imagens aqui vocês acham que é traço e o que é meio tom? Que está representando o meio tom? Meio tom, acho que é a de cima e traço a de baixo. Já pelo que eu expliquei mais ou menos do que vai estudar, né? Porque o traço seria, tá? Como se fosse o desenho daquela imagem que a gente está capturando. Então, traço significa ser acolchapada, tá? Uma única tinta, uma única cor física, certo? Que é um desenho, que vai ser o desenho, tá? Uma imagem que é o traço, certo? Então, meio tom é o que a gente chama de luz e sombra, quando a gente está falando de textura, profundidade. Então, a fotografia, ela é uma imagem em meio tom, onde a gente está trabalhando várias cores naquela imagem. Traço só vai ser uma única cor, certo? Vai ser um desenho daquela imagem. Então, para a gente reproduzir os meios tons no impresso, tá? A gente utiliza o que chamamos de retícula, tá? Onde retícula, ela é uma rede de pontos, tá? Que irá simular os meios tons através de uma mistura óptica. Então, a maioria dos processos gráficos faz uso de retículas, tá certo? Como, por exemplo, o asfalto, a fotografura, a serigrafia, a flexografia e a impressão digital, tá certo? Nas impressões
a traço, ela não é utilizada a retícula. Quando a gente vai fazer uma impressão a traço, então, quando a gente vê uma única cor, a retícula ela não vai ser utilizada, tá? Todo impresso a traço é formado por uma única tinta sem variação de cores. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, que está um jornal, uma capa de um jornal, tá? Os textos estão em traço, onde vocês vão observar a variação da cor desses textos. Sempre vai ser em preto, né? Não vai haver variação de cores, tá? Então, as fotos, elas vão estar em quê? Em meio tom. Onde a gente percebe nessa foto aqui, que eu acho que dá para vocês verem bem, que é uma menina onde você vê Essa aí as... não. Tem que dar zoom, espera aí. Deixa eu ver se dá para vocês verem agora. Melhorou. Vejam só, tá? Nesse capa de jornal, tá? Os textos, eles vão ser impressos sempre a traço, porque não vai haver variação de cor. E as fotos, eles sempre vão estar em meio tom. Porque veja numa única foto quantas variações de cor a gente tem. Enquanto nos textos, geralmente estão em preto, tá? Só quando a gente quer dar destaque a uma única expressão que ele variou a cor aqui. Mas, geralmente, nos jornais, os textos são impressos a traço e as imagens são utilizadas a retícula, que a gente chama de meio tom. Certo? Então, a retícula, tá? Elas são utilizadas para viabilizar o processo de reprodução, que é o aspecto fundamental na produção gráfica, certo? De imagens com variações de tonalidades de cores. Por que a gente utiliza a retícula? O que vocês acham? Tipo, para fazer um degradê, uma mistura de cores. É, mais ou menos isso, tá? Então, as áreas, percebam aqui nessa imagem que as áreas preenchidas, que estão preenchidas com diferentes percentuais de retícula, tá? Ou seja, numa retícula a gente pode preencher, tá, as áreas dela com diferentes percentuais de cores, para a gente obter diferentes tonalidades, tá certo? Então, nas fotos coloridas, são utilizadas outras cores, que através da ilusão de óptica, tá, causada pelas retículas, certo? Vai simular, assim, todas as cores que a gente consegue perceber pelo olho humano. Então, o uso do recurso de reticulagem vai permitir as nuances, tá? Que a gente chama de nuances de cores, como por meio de uma ilusão óptica, tá? Variando também a questão do tamanho e forma, os pontos podem variar as tonalidades. Veja só aqui como é um efeito de uma retícula, tá? Isso aqui são imagens que representam as retículas preenchidas com algumas cores, certo? Então, aqui, a gente percebe que variando o tamanho e forma dos pontos, a gente pode criar diversas variações de tonalidades. Vejam só, aqui tá, são as retículas, os pontos, e vejam aqui em cima as variações de tonalidade que a gente pode ter, certo? Então, aqui mais ou menos é o recorte de algumas retículas com alguns pontos preenchidos com algumas cores, tá? Que visualmente a gente vê assim, certo? Essas informações, tá, digitais, elas são enviadas para um processador que a gente chama de RIP, tá? Que é um nomezinho complicado de falar, mas deixa eu ver se eu consigo. Raster Imaging Processor, mas popularmente, tá? RIP, R-I-P, tá?
HIP, ele vai converter as informações em pixels, tá? Para os pontos de retículas. Então, depois de ripado, certo? O arquivo ele é enviado, tá? Para a impressora ou o Imagester, certo? Mas aí para a impressora, para que haja a impressão digital daquela foto. Então, é mais ou menos isso que acontece dentro, tá, de uma impressora, quando a gente utiliza alguns programas de edição, certo? Quando a gente Eu vai vi essas mexer... fotos assim, eu não sabia o motivo porque existia. Eu achava meio diferente. Pronto, é isso mais ou menos que acontece, tá? Quando a gente vai processar a fotografia para que a gente vá imprimi-la. A gente, às vezes, vai mexer no programa de edição para tentar variar a tonalidade daquela foto, escurecer, clarear, desfocar. É mais ou menos isso que acontece, tá certo? Tudo isso só enviada para um processador que a gente chama de HIP, certo? E que ele vai converter essa imagem em pixels para os pontos das retículas que está ali, tá certo? Para aí que esse arquivo, depois de ripado, ser enviado para a impressora, para ter a impressão digital daquela foto, como a gente vê, certo? Então, a transformação, tá, de uma imagem digital, que ela é composta por pixel, em uma imagem gráfica reticulada, ocorre mais ou menos assim, tá certo? Então, todas essas informações digitais são processadas pelos computadores de imagens e textos são processados pelo RIP, tá? Então, o processador de imagens por rasterização, que se encarrega, de certa forma, de organizar todas aquelas informações que a gente está colocando nas imagens, tá certo? Na forma de mapas que a gente chama, tá, no meio tecnológico, de bits, certo? Mas aí, então, gente, qual é a principal função do RIP, com tudo isso que eu falei, certo? A principal função do RIP, tá? É ler, interpretar e transformar toda aí, qualquer página que a gente chama de posts, scripts, em uma imagem de altíssima resolução. Então, essa é a principal função do RIP. É ler, transformar toda aí, qualquer página que a gente chama de post script em uma imagem de altíssima resolução, tá? Então, um post script, ele vai transformar tudo, textos, fotos, em ilustrações, em pontos, tá? Brancos ou pretos, a serem lidos pela impressora laser, tá? Que aí a gente pode chamar esses pontos, certo? De AM, que a gente considera ser pontos convencional, tá? FM, que é estocástica, e híbrida, que vai ser uma mistura desses pontos AM e FM, tá certo? Aí vejam só, a retícula da AM é para a gente formar as tonalidades, certo? É para a gente formar as tonalidades, tá? Então, os pontos aí, elas vão variar de tamanho, como vocês conseguem observar aqui, tá? Os pontos aqui, eles estão variando do tamanho, desde o que é considerado maior para o menor, tá certo? Aqui vocês conseguem visualizar melhor, tá, nessa imagem, a variação desses tamanhos, tá? Então, nas áreas escuras, os pontos, eles vão ser dimensões maiores, tá? E nas áreas claras, esses pontos vão ser menores, tá certo? Então, os Certo. pontos da retícula AM, eles são alinhados de forma regular, tá? Formando uma estrutura uniforme. Então, a distância entre esses pontos, de centro a centro, tá? É constante para qualquer área de imagem, quando a gente trabalha com a retícula AM, tá certo?
Então, para reproduzir essas cores, a gente utiliza uma escala CMYK, tá? Onde as linhas de pontos são formadas por cada tinta da quadricomia, tá? Que devem estar dispostas em um ângulo específico. Então, a lineatura, tá? Que a gente denomina lineatura, é o número de linhas, tá? De pontos existentes em 1 centímetro linear, tá? Ou em uma polegada que forma as retículas. Então, essas linhas, elas vão ser posicionadas de modo que os pontos formem, tá? Um padrão simétrico, chamado de roseta, certo? E que o olho funde em uma cor de tons contínuos, tá certo? Tem também uma expressão que a gente chama moaré, tá? Que se for utilizada as inclinações incorretas ou se ocorrer porventura, algum desviamento, tá? Dos ângulos por diversos problemas mecânicos que se pode ter na hora da impressão, tá? Das máquinas, a roseta será distorcida, formando um efeito que pode ser indesejado, tá? Esse efeito indesejado a gente chama de moaré, tá? Mas aí, se a gente tem esse moaré, pode ser considerado indesejado por tipo de fotografia que a gente quer obter naquele momento. Mas se a gente vê que a impressão, tá, representou de certa forma o que a gente está querendo apresentar para o público em geral, nada impede da gente utilizar, tá, essa fotografia que está incluída no moaré. Só que o moaré, no caso, tá, é quando a gente tem algumas inclinações incorretas que podem ocorrer por conta do deslinhamento dos ângulos, tá, que é através dos problemas mecânicos das máquinas, certo? Mas aí, como eu digo e sempre repito, vai, tá, do que a gente está querendo apresentar para o mundo através da fotografia, certo? A retícula FM, que é a retícula estocástica, assim, às vezes é um nomezinho complicado, que é um pouco difícil para mim falar, mas aí a retícula, tá? FM, certo? Eles são os pontos que são distribuídos de forma que aparenta estar entre aleatórias, sem nenhum tipo de alinhamento, e são basicamente pontos do mesmo tamanho, tá? Eu não sei se vocês conseguem visualizar como seria a retícula FM. Deixa eu ver aqui. É mais ou menos assim, Dá para tá? ver. Os pontos vão estar de forma aleatória. Então, quais são as vantagens de a gente utilizar a retícula FM? Por exemplo, uma delas que eu considerei a mais importante, talvez seja eliminar totalmente o que a gente chama do efeito moiré, tá? O problema que a gente poderia ter na retícula M, tá? Que é o moiré, que é o efeito do desliamento causado por algum defeito das máquinas, com a retícula FM, tá? Por característica dela, a gente consegue eliminar totalmente esse efeito. Então, a gente vai melhorar, lógico, a reprodução dos detalhes, tá? Mas como toda vantagem, sempre vai vir alguma dificuldade, tá certo? Nem sempre alguma retícula ela vai ser totalmente perfeita. Sempre vai vir alguma desvantagem nela, tá certo? Por exemplo, no caso da FM, certo? A desvantagem seria a dificuldade que a gente tem de reproduzir sobre as matrizes de impressão, tá certo? Dificuldade de imprimir em limites aceitáveis de dot gain, que significa ser de ganho de ponto, tá?
por conta que na FM os pontos vão estar de forma sem estar num alinhamento, certo? E a retícula híbrida, como eu já disse para vocês, ela vai reunir as melhores características das retículas AM e FM, tá? Então, qual é a melhor característica dessas duas retículas? Eliminar o efeito moiré, tá? Melhorar a qualidade da impressão, tá? Melhores resultados em áreas de meio tom, tá? E reprodução superior quanto à riqueza dos detalhes. Então, a gente aplica, tá? Essa retícula, é mais interessante utilizar a retícula híbrida, porque ela vai combinar, tá? Os melhores efeitos que se tem entre a retícula AM e FM. Certo? Aqui eu estou trazendo uma imagem, tá? Onde a gente está vendo uma fotografia da parte do rosto de uma mulher, certo? E ela está representada aqui em uma retícula AM, certo? Veja como é a qualidade dessa retícula AM e veja como está a qualidade da retícula híbrida, tá? Onde está com as melhores vantagens que se tem da retícula AM e FM, certo? Aí eu quero saber de vocês o que vocês acharam aqui. É mais interessante usar, vocês acham que é mais interessante usar a retícula AM, a retícula FM ou a retícula híbrida na hora que a gente for trabalhar de impressões? Tá vendo? A retícula híbrida, onde a riqueza de detalhes está maior, tá certo? Então a gente vê que está eliminado o efeito moiré, tá? E tem, lógico, a melhor qualidade de impressão, certo? Então, certo. Vejam só. Alice botou híbrida. Foi, eu vi aqui agora. É porque eu fico prestando atenção nos slides e no chat, que às vezes vocês falam mais pelo chat da videoconferência. Aí, vejam só, a gente precisa resolver a questão da nossa avaliação diagnóstica, tá certo? Onde vocês já estão cientes, tá? Que aí é o professor quem vai marcar a data, onde ele considerar que a turma está pronta. E como eu já venho falando com vocês, que a nossa forma de avaliação é um pouquinho diferenciada, tá? Onde a gente vai produzir fotos, vídeos, e nesse caso, tá? Dessa segunda unidade que eu já comentei, vai ser a produção de um vídeo, certo? Referente ao tema, tá? Que foi São João. Tá? Eu pensei em dividir em 3 grandes grupos responsáveis pela questão... Foi que era para a gente tirar um monte de foto de São João e podia fazer um vídeo para entregar para a senhora? Não era bem assim, tá? Que eu falei. É da seguinte forma, tá? Eu quero fazer um vídeo só que represente o trabalho em conjunto de vocês, certo? Onde um grupo vai ficar responsável pelas fotos do São João, onde pode pesquisar, onde pode fazer foto de algum ponto histórico do São João ali de Caruaru, tá certo? É porque agora, por conta da situação que a gente está vivendo, a gente não tem toda aquela decoração montada como a gente veria hoje já, tá? Mas aí a gente pode pegar as fotos antigas que a gente achar na internet, tá? Fotos de pessoas dançando, tá? Isso vai da escolha do grupo, certo? Do grupo que ficar responsável por isso. E também vai ter um grupo responsável pelo mix de música, tá? Como todo vídeo, tem que ter um pouquinho de uma música representativa com o tema, tá certo? E aí as pessoas responsáveis por isso escolhem a música ou trecho de música para fazer a junção, tá certo? Nesse vídeo. E também tem a questão da edição, tá? E aí eu quero que vocês tenham contato um pouquinho com o processo de edição, certo? Transformar as fotos em um vídeo. Que tipo de programa eu vou utilizar, tá? E quando for essa parte, esse grupo,
eu vou pedir a orientação de alguns professores da base técnica de vocês, tá? Que vão ter uma melhor fala sobre os processos de edição de vídeo. Diz, Tamires. Sim, aí não é melhor a gente fazer um grupo no WhatsApp não para resolver, porque vai ser tipo, parece que é uma turma toda, né? Cada um vai ficar com uma coisa, uma edição, o outro vai pegar as imagens e o outro vai fazer o remix, né? É. Aí o que eu pensei, tá? Eu vou colocar uma votação lá no Classroom, onde vocês vão escolher, tá certo? O que é que vocês acham mais interessante participar, tá? Aí eu formo o grupo, certo? Como vocês têm meu WhatsApp, aí dá para vocês me colocarem no grupo, certo? Ou eu mesmo crio, já coloco uma lista aqui, a lista de frequência, eu já peço para colocar o número do WhatsApp de vocês. Porque aí eu salvo, tá? E faço o grupo e a gente começa a discutir as coisas sobre essa produção de vídeo. Eu faço o grupo e adiciono as pessoas. Pronto. Aí eu vou colocar essa votação no Classroom para que vocês decidam, aí vocês fazem o grupo, aí me coloca, que aí a gente já começa a discutir essas coisas. Aí eu vou pedir também orientação, por exemplo, a Gilvan. Não sei se vocês já tiveram aula com Gilvan. Já, A Ricardo, tá? Que eles são professores dessa área específica de edição que pode dar uns toques bem legais a vocês. ele estava dizendo que também a gente tem um trabalho para fazer dele. Ele disse que qualquer coisa que precisasse de edição que a gente não tivesse sabendo fazer, ele ajudava. Pronto, por exemplo, ele ajudou as meninas do projeto do Sebrae. Ele fez a edição final do vídeo aos 44 do segundo tempo e ficou muito boa. Então, assim, ele se disponibilizou a ajudar, tá? Nesse processo para vocês terem contato com esse negócio de edição para os vídeos, já que o curso de vocês é referente a isso, tá certo? Então, vê só, eu vou encerrar a aula por hoje, tá? Vou colocar esse material lá no Classroom assim que a gravação ficar disponível para mim no Drive. Pode ser que chegue antes das 6 horas ou 6 e pouca por aí, depende muito do Google Meet, tá? Mas aí eu já coloco a frequência e já crio a votação sobre quem quer ficar nesses 3 grupos, tá certo? Certo. Então, por hoje é só, gente. Obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.